Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o nosso quarto vídeo, então. Aqui é o Ivan de novo, de estatística, né? A gente vai agora continuar o trabalho com a planilha, né? O que fizemos até agora? A gente basicamente pegou a tabela zerada do Enem, né? A gente já unificou a descrição de redes, filtramos, né? Para criar duas segmentações, escola pública e particular, nos últimos vídeos. Se você não viu, reveja, ou veja, né? Para você me acompanhar aqui. E aqui no linkzinho de baixo do vídeo, na descrição dele, eu botei um link para a gente poder justamente pegar a tabela já pronta, caso você queira fazer junto comigo, tá? Só para lembrar, nosso trabalho de hoje, ele não é um trabalho que substitui a sala de aula. Na aula a gente falou de muito mais coisa, né? Mas como alguns alunos queriam rever um passo ou outro, eu montei essa sequência de vídeos com meu filho, só que na prática não é para você se acomodar e deixar de ir para a aula, tudo bem? Isso é uma complementação para quem perdeu ou quer refazer, tá? Bom, no vídeo anterior a gente fez uma comparação, né, um cálculo de indicadores aqui, média, mediana, né, nota máxima e nota mínima para cada grupo de escolas, né? Só que faltou a gente colocar mais dois caras na discussão. São os quartis e um cara chamado percentil, tá? Em sala a gente comentou, interpretou, analisou, né, deu contexto para eles, tá? E eles também estão no meu slide. Só que aqui agora eu vou, com vocês, fazer o cálculo mais uma vez, só para a gente revisar esse cara que aparece aqui, tá? Então essa aula não é de quartil, é uma aula de frequência na verdade, mas como apareceu ocasião, vamos fazer então ele aparecer, tá? Então, no seu Excel em português, a função que você vai utilizar é a função quartil.inc, tanto nessa linha que está aqui, para achar o quartil superior, quanto a de baixo, para achar o quartil inferior, tá? No meu Excel que está em inglês, a função tem um nome um pouquinho diferente, né? Então, no lugar de usar a função quartil.inc, que você vai encontrar igualzinho aí no Excel em português, eu vou usar uma função que é a função quartile, que aparece aqui. É a mesma coisa, né? Eles só traduziram a função, tá? E eu vou então acionar a função que está aqui, ok? Basicamente, né? Os quartis, você vai lembrar, eles são separadores como a mediana, mas eles cotam em alturas mais específicas do que 50%, né? O que eles pedem então, né, para calcular o quartil? Eles pedem o conjunto de dados, eu vou então selecionar o primeiro escola pública, Ctrl Shift e a minha setinha para baixo, né? E aí o que vai acontecer agora é uma novidade. Quando você botar o ponto e vírgula, o próprio Excel vai abrir um menu para você, tá vendo? Né? Depois do ponto e vírgula. Aí eu vou declarar qual é a altura do corte que eu quero, tá? Então é mais ou menos como você falar qual é o ponto da carne que você quer, mais ao ponto ou mal passado, né? Só que aqui, o que eu faço em estatística é definir para uma série quantitativa qual que é a altura que eu quero que ele faça do corte. Então, se eu colocar 0, por exemplo, ele vai me dar o menor valor do conjunto, que é igualzinho à função mínimo, né? Como a gente quer aqui o primeiro quartil, eu vou escolher a opção 1, tá? Então, eu posso colocar 1 no teclado, posso clicar 2 vezes aqui. Tudo bem? Assim por diante, né? Então, cada cara que está aqui vai te dar uma altura de corte, né? Então, o 2 vai te dar a mediana, igualzinho à função med, MED. O 3, o quartil superior, ou terceiro quartil. E a opção 4 vai te dar o máximo, que é exatamente o cara que está aqui, tá? Como eu quero aqui o quartil inferior, o primeiro quartil, eu vou forçar a escolha na opção da casa número 1, tá? Então, esse cara que aparece aqui vai me definir o valor do quartil inferior, tá? Eu vou repetir o cálculo do meu quartil.inc, né? Para as escolas públicas, ponto e vírgula, só que agora eu quero as escolas que pertencem ao terceiro quartil ou quartil superior, né? Então a opção 3 que aparece ali, fecho a funçãozinha que está aqui, vou agora refazer a mesma continha, quartil.inc, para as escolas que são escolas particulares. Vocês vão notar dessa vez, né, que eu estou calculando o quartil, primeiro quartil superior, né? Então aqui pra gente, na opção ponto e vírgula 3, terceiro quartil, tá? E eu vou também fechar a continha com o meu quartil.inc, escolas particulares, só que agora do meu quartil inferior, então ponto e vírgula 1, tá? De novo, lá na aula a gente vai falou sobre ele já, né? Como que eu interpreto, como que eu leio. Essa aqui no vídeo é uma discussão só uma revisão, na verdade, sobre como a gente faz a conta, tá? A interpretação a gente vai trabalhar com mais calma em aula ou na leitura da sessão do final do capítulo 2 do livro, tá bom? Então, esse aqui é o fim da nossa comparação. Vocês vão notar que a gente usou a chamada regra de 5 itens, né, para fazer o cálculo da comparação, segundo vários indicadores e não somente a média, né, das escolas públicas contra as particulares.
E a gente vai deixar de provocação o último cara que aparece aqui, que é um cara de um grupo chamado percentil, percentis, né? Eu vou calcular o percentil 60, mais para ilustrar, porque o vídeo está na mão, tá? Só que depois, com calma, vocês vão fazer a leitura do livro, né? Especificamente da seção percentil.inc. E a gente vai falar um pouquinho dele numa atividade que faremos em sala, tá? Só vou então me limitar a fazer o cálculo para a gente revisar como é que esse cara aqui era feito, né? Então tá lá a função percentil, no meio que sai em inglês tem a letra E no final, não estranhe, no seu vai ser percentil.inc, sem o E no final. Você coloca os dados e o que ele vai te pedir agora é qual que é o valor do K, tá? Esse K é a altura do corte, é muito similar ao que a gente fez aqui, né? Para o corte superior, para a mediana, né? Só que no meu caso, eu quero calcular o corte na altura 60%, é o valor do meu K. Tudo bem então? Então, é só o cálculo nesse vídeo aqui, nas discussões de sala, nas discussões do livro, né? E nas atividades que a gente tem feito, a gente vai contextualizar e vai dar um sentido, né? Uma interpretação para esses números que aparecem aqui, tá? Então tá lá o percentil. Eu quero então o corte feito na altura 60%. Tudo bem então, moçadinha, tá? Tá aqui o cálculo feito, esse aqui vai ser o fim do vídeo. O meu consultor de YouTube, Thomas, tem algumas palavrinhas rápidas para vocês antes da gente ir jantar, ok? Thomas, por gentileza, pode mandar ver. E aí, galera, tô de volta. E pessoal, se você ainda não se inscreveu, você vai se inscrever agora, tá? Senão, o meu pai aqui, ele vai dar tabuada do 1 ao 20 para vocês. E agora também deixa o like, tá? E quem se inscrever no canal vai ganhar 5 biscoitos, 5 cookies com máxima chocolate. Muito bem. Pessoal, esse foi o Thomas, obrigado pela participação, tá? Nós vamos jantar. Bom trabalho para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.